Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos continuar no estudo da transferência de calor. Nós vamos estudar as superfícies estendidas, ou aletas. Então, para isso, vamos imaginar uma superfície que está exposta a uma corrente de fluido. Então, no desenho aqui, a temperatura da superfície é Ts e a temperatura do fluido é T infinito. E a área de troca de calor entre a superfície e o fluido é A. A taxa de transferência de calor trocada entre a superfície e o fluido é dado pela lei de resfriamento de Newton. Então, a taxa é igual a HA, Ts menos T infinito. Bom, imaginando que essa taxa de transferência de calor não seja suficiente para os propósitos desejados, nós temos algumas maneiras para aumentar ou para tentar aumentar essa taxa. A primeira delas poderia ser alterando o valor de H, aumentando o valor de H. Tá? Então, como é que eu posso fazer para aumentar o H? Eu posso, por exemplo, aumentar a velocidade do fluido. Mas, na verdade, dependendo do problema, do processo, eu não posso aumentar tanto a velocidade do fluido, porque isso pode causar problemas ou ser impossível aumentar a velocidade acima de um valor estabelecido. Posso também trocar o fluido, por exemplo, mudar de água para ar. Mas se for, por exemplo, um circuito eletrônico, eu não posso passar água sobre ele. Uma outra maneira, olhando aqui para a equação, seria reduzindo a temperatura do fluido. Essa solução ela também é limitada por problemas de ordem prática. Eu não posso, por exemplo, abaixar a temperatura abaixo de 0 graus. Considerando-se, então, que a temperatura da superfície é fixa, a última maneira seria aumentando a área de troca de calor. Isso seria dado com o uso que é chamado de superfícies estendidas ou aletas. Então, aqui eu tenho a superfície normal e aqui eu tenho a superfície com as minhas aletas. Então, quando eu aumento a área de troca de calor, eu consigo aumentar a taxa de transferência de calor. O que acontece? Então, o calor é conduzido através da aleta, pelo modo de condução, transferência de calor de condução, e ele é perdido para o ambiente por convecção. Nós temos diversos tipos de aletas que podem ser colocadas, tá? Dependendo da configuração, do espaço, do problema que a gente tem. Então, essas duas primeiras aqui são aletas chamadas de aletas planas. Por quê? Porque elas estão em contato com uma base, uma superfície plana. Essa daqui seria uma aleta anular, porque ela está em contato com um cilindro. E essa última, que é uma aleta plana também, mas ela é chamada de aleta piniforme, porque a seção transversal dela é circular. E essa seção transversal pode ser de área constante ou variável. Aqui no exemplo é de área variável. Bom, nosso objetivo é o quê? Determinar a taxa total de transferência de calor através da aleta. Para isso, a gente precisa obter uma expressão para distribuição de temperaturas. Porque quando a gente tinha a base, ela estava a uma temperatura superficial constante. Então, a taxa de transferência de calor era HA delta T. Para a aleta, o que acontece? Eu tenho uma temperatura aqui, na chamada base, e a temperatura vai diminuindo à medida que se aproxima da ponta. Então, eu não posso usar simplesmente a lei de resfriamento de Newton como HA vezes a diferença de temperatura, porque essa diferença de temperatura varia ao longo da superfície. Então, eu preciso fazer um balanço de energia. Para isso, utilizou-se esse volume de controle infinitesimal, tá? Então, eu tenho uma aleta, no desenho aqui, uma aleta piniforme, e eu vou pegar um elemento infinitesimal, que está aqui em destaque, e fazer um balanço de energia para ele, identificar quais são as taxas de transferência de calor associadas. Mas para isso é necessário fazer uma série de hipóteses, porque o problema em si é bem complexo, então a gente tem que fazer uma série de hipóteses para permitir ter uma solução para ele. Então, o primeiro deles é a condução unidimensional de calor. O que isso significa? Que a maior diferença de temperatura está ao longo da direção X, da direção axial. Então, vão ser desprezadas as diferenças de temperatura em outras direções. Então, a condução é unidimensional de calor na direção X. Uma segunda hipótese é de regime permanente, ou regime estacionário, ou seja, assume-se que as temperaturas e as propriedades não variam ao longo do tempo. Uma terceira hipótese é a condutividade térmica da aleta constante.
É certo, né? A gente sabe que a condutividade térmica varia com a temperatura, mas a gente vai assumir que o valor dela é aproximadamente o mesmo. Então, avalia-se na temperatura média da aleta. A radiação térmica é desprezível, porque a gente está trabalhando com temperaturas mais baixas. Não tem geração interna de calor, o que faz sentido, porque se eu quero dissipar esse calor, eu não vou ter nada gerando uma energia ali dentro. E por último, um coeficiente convectivo uniforme, um H constante ao longo da aleta. Então, a gente precisa fazer esse balanço de energia, né, para achar essa distribuição de temperaturas. Estou pegando o meu elemento aqui, o que a gente sabe? A equação da energia, ela fala energia que entra, menos energia que sai, mais energia gerada, é igual a taxa de acúmulo de energia. Como a gente fez as hipóteses de que não há geração interna e o regime é estacionário, o que sobrou foi a energia que entra igual a energia que sai. Então, quando a gente olha aqui para o desenho, está chegando uma taxa de calor por condução, na face em X, e está saindo uma taxa de calor por condução. Então, se o meu elemento tem uma espessura dx, esse QX é a taxa de calor que chegou na posição X, e esse daqui é a taxa de calor que saiu na posição X mais dx. E está saindo também o calor por convecção através da superfície lateral. Então, energia que entra, taxa de calor por condução, é igual a energia que sai. Taxa de calor por condução mais taxa de calor por convecção. Eu preciso relacionar a taxa de calor na posição X com a taxa de calor na posição em X mais dx. Então, para isso, a gente usa uma expansão em série de Taylor, ou seja, a gente está assumindo que a taxa de calor varia linearmente entre esses dois espaços. Então, a taxa em X mais dx é igual a taxa em X mais o gradiente vezes o dx, que é a espessura que eu andei. E como é que eu calculo cada uma dessas taxas? Bom, a taxa de calor na posição X é por condução. Então, a equação que rege é a lei de Fourier. Então, menos Ka dt dx. Essa área aqui, AC, é a área da seção transversal, cross-section. Então, por isso ela recebe aqui o subscrito C. E a taxa em X mais dx, ela vai ser usada, vai ser encontrada, né, usando a expansão em série de Taylor. Então, Q em X mais dx é igual a Q em X, que é essa expressão aqui, mais d de dx de Q vezes dx. Então, d de dx disso daqui, que multiplica dx. E a taxa de calor por convecção é igual a HA vezes a diferença de temperatura. Então, a área é uma área infinitesimal, então ela chama aqui DAS, e a diferença de temperatura T menos T infinito. É importante salientar que essa temperatura aqui é uma temperatura variável ao longo do comprimento. Então, como a gente já viu, a temperatura varia ao longo de X. Então, voltando na expressão, só repetir essa expressão aqui. E eu fiz aqui, ó, a regra do produto, né? Bom, a regra da cadeia, agora já me confundo. Não, nem fiz. Então, só tirei o K, porque a gente assumiu que o K é constante, ele saiu. Então, ficou menos K, d de dx, AC, dt dx. E a outra coisa foi substituir calor por convecção. Então, eu corto esse termo com esse termo, passo isso daqui para o lado de lá, então ele estava negativo, ficou positivo, o K eu passei dividindo para cá. Então, ficou d de dx, de AC dt dx, que multiplica esse dx, menos h sobre k, das, t menos t infinito. Aqui a gente pegou o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, a regra do produto. E passo esse dx para cá dividindo. Depois, reagrupou, né? Então, pegou esse termo aqui, ficou em primeiro lugar, dividiu tudo por AC, então a equação ficou com essa forma. É importante, aqui, ó, só repetir a equação. Eu preciso do DAS dx, ou seja, como que a área superficial varia com a x. Se ele está trabalhando com aletas com a área da seção transversal constante, o que vai mudar?
Primeiro, que esse termo aqui vai desaparecer. Se a área da seção transversal não varia com x, a derivada dele em relação a x vai ser zero. E um outro ponto é que esse DAS dx, ele acaba sendo igual ao perímetro. Então, essas figuras aqui ilustram isso um pouco. Por quê? A área da seção transversal, que ele chama ATR aqui, ou AC, né, vai ser W vezes T. Então, para essa aleta aqui, que é uma aleta retangular, a largura é W, a espessura é T. Então, a área da seção transversal, WT. Esse perímetro é o perímetro da base, ou da ponta, que é o mesmo, já que a área da seção transversal é constante. Então, vai ser T mais W mais T mais W, ou 2W mais 2T. A área lateral, ou área superficial, ela vai ser o quê? Nesse caso aqui, ó, L vezes W, vezes 2, porque a gente tem a de baixo também, e aqui L vezes T, vezes 2 também. Então, quando a gente joga isso, a área para uma dada posição x, em vez do L, a gente trabalha com x. Então, vai ser 2WX mais 2TX. Então, a derivada disso em relação a x vai ser simplesmente o perímetro. Da mesma forma, aqui na aleta, com a seção transversal circular. Então, o perímetro a gente sabe que é πd, e a área lateral πdx. Então, o DAS dx vai ser P. Então, quando a gente aplica essas duas simplificações, né, na equação principal, ó, esse termo desaparece, esse daqui vira P. Então, ficou AP sobre KAC, T menos T infinito, é igual a zero. A gente chegou numa equação diferencial parcial de segunda ordem para a temperatura. Essa equação, ela tem solução analítica, embora não esteja tão óbvio olhando para ela assim. Então, para tentar entender isso melhor, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma substituição de variáveis. Então, esse T menos T infinito que está aqui vai ser chamado de θ. Então, θ é T menos T infinito. Como a temperatura varia com x, o θ também varia com x. Se eu derivar isso uma vez em relação a x, fica simplesmente dt dx, já que T infinito é constante. Se eu derivar uma segunda vez, fica dessa maneira. Se eu volto na equação principal, fica assim, ó, d2θ dx2 menos hp sobre kc, θ é igual a zero. E para ajudar a simplificar mais, esse termo aqui, hp sobre k vezes a área da seção transversal, ele é chamado de m ao quadrado. Essa variável ela não tem um significado físico, mas ela é simplesmente um agrupamento de variáveis, tá? M tem unidade de metro a menos 1. E ele está ao quadrado aqui, por quê? Porque todos esses termos são positivos. Se eles são positivos, eu posso colocar ao quadrado. Então, essa equação, isso aqui vai ser substituído por m ao quadrado θ, e aí eu chego nessa solução analítica. Então, θ é igual a C1 vezes E elevado a mx, mais C2 é elevado a menos mx. A solução analítica dessa expressão. Para chegar na solução real, eu preciso aplicar as minhas condições de contorno. Como são duas constantes de integração, já que a derivada era de segunda ordem, eu preciso de duas condições de contorno. E normalmente essas condições de contorno são dadas para a base e para a ponta da aleta. Para a base da aleta, que corresponde a x igual a zero, a gente sempre trabalha com a mesma condição, que é a temperatura igual à temperatura da base. Então, T é igual a TB. Se eu resolver aplicar isso, né, para θ, o θ vai ser TB menos T infinito, e a gente chama essa variável de θB. Para a ponta da aleta, nós temos 4 condições de contorno diferentes. A primeira delas, transferência convectiva de calor na ponta da aleta. Então, o que ele está assumindo? Que a ponta está perdendo calor para o fluido por convecção. Uma segunda, que a ponta da aleta é adiabática, ou seja, não há troca de calor na ponta da aleta. Uma terceira, temperatura da ponta fixa igual a TL. Então, aqui, a minha aleta, né, ela está em contato com alguma coisa que mantém a temperatura constante em TL. E, por fim, a aleta muito longa. Então, a primeira,
transferência convectiva de calor, o que ele assume? Né? Que a taxa de calor que chega à extremidade da aleta por condução é totalmente dissipada por convecção. Então, a aplicação disso seria a lei de Fourier igual à lei de resfriamento de Newton. Então, menos Ka dt dx em x é igual a L, é igual a H vezes a área, TL menos T infinito. A área é a mesma porque é na ponta da aleta. Se eu aplicar isso para θ, minha equação fica com essa forma. A solução para essa expressão é essa expressão grande, né? Então, está na forma adimensional. θ dividido por θb é isso tudo aqui. Importante que θ de x, ou seja, isso permite que a gente determine a temperatura em cada ponto x. E isso daqui é cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Porque se a gente for pensar na definição de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, eles vêm da exponencial. Então, o seno hiperbólico é e elevado a x, mas menos é elevado a menos x sobre 2. E o cosseno é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2. Então, se a gente volta na equação aqui, ó, a gente tem algo parecido com isso. Exponencial mais exponencial. Então, daí indica que, de fato, esses termos são seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Então, se eu quiser saber a temperatura em determinado x, eu substituo o valor aqui e acho a temperatura nesse ponto. E eu preciso também determinar a taxa de transferência de calor. A taxa de transferência de calor é a taxa que a aleta perdeu em x é igual a zero. Por quê? Porque todo o calor que chegou à aleta por condução foi dissipado através dela por convecção. Então, a gente pode determinar como sendo menos Ka dt dx em x é igual a zero. Uma vez que eu determinei a distribuição de temperaturas, eu consigo achar a taxa de calor. Nesse caso, a gente chega nessa expressão aqui. Então, θb, raiz de HPKC, vezes a soma dos senos e cossenos hiperbólicos. Essa grandeza aqui, ó, normalmente a gente agrupa também uma única variável que chama m. Então, tá aqui, ó, m é isso tudo aqui, ó, e tem a unidade de watt. Aí ela fica mais concisa, né, escrito dessa maneira. Então, determinamos a distribuição de temperaturas e a taxa de calor para a condição de transferência convectiva na ponta. Se eu quiser a ponta adiabática, ou seja, isolada termicamente, a condição de contorno é que a derivada da temperatura em x é igual a L é igual a zero. Se a gente passa isso para θ, fica assim. A expressão é bem menor da distribuição de temperaturas e a taxa de calor ela é obtida com uma expressão semelhante pela lei de Fourier lá em x é igual a zero e a gente chega nessa expressão. Vocês podem ver aqui, ó, também está multiplicado pelo m maiúsculo. Se eu tiver uma condição de temperatura fixa na ponta da aleta, a minha condição seria a temperatura em x é igual a L é igual a TL. Passando para θ, θ em x é igual a L é igual a θL, ou seja, TL menos T infinito. Essa seria a expressão da distribuição de temperaturas e a expressão da taxa de calor. A gente pode perceber aqui, ó, que ela é função da razão entre as diferenças adimensionais. Da razão entre as diferenças de temperatura, né? A razão que é adimensional. Então, θL é TL menos T infinito, θB, TB menos T infinito, ou seja, tanto a expressão da distribuição de temperaturas como da taxa de calor vão depender da diferença entre essas temperaturas. E, de novo, a gente tem aqui o M. Para a aleta muito longa, o que acontece? Se a gente for pensar em como é a aleta, eu tenho uma haste e a temperatura vai caindo. Eventualmente, dependendo do comprimento dessa aleta, a temperatura vai cair tanto que ela vai atingir a temperatura do fluido. Então, quando L tende a infinito, a temperatura na ponta tende à temperatura do fluido. Isso significa que o meu θL tende a zero, já que o θL é o TL menos o T infinito. Aqui é um gráfico que eu fiz no Excel, plotando, né, a temperatura ao longo de x. Então, nesse ponto aqui, nesse x, né, não faria mais sentido eu ter a aleta aqui para frente, porque eu estou construindo, né, o material ali, ele está gastando material, está pesando a minha estrutura,
mas, de fato, não está adiantando nada, porque se a temperatura já é igual à temperatura do fluido, eu não estou perdendo calor por essa região. E essa condição de contorno é que leva às equações mais simples, então, a distribuição dimensional de temperaturas e a taxa de calor. Então, essa tabela resume as condições, as equações. Tá? Então, a condição de contorno na base sempre é a mesma, que é a temperatura fixa igual a TB. Então, meu θB é TB menos T infinito. E na ponta eu posso ter 4 condições de contorno diferentes. Troca de calor por convecção, ponta diabática, temperatura fixa ou aleta muito longa. E aqui resume-se, né, o Mzinho, o Mzão e o que é θ. Bom, essa é uma primeira análise, tá? A gente tem ainda que ver os critérios de desempenho e maneiras de melhorar essa análise, porque às vezes se torna difícil o cálculo disso tudo. E tem que lembrar também que normalmente a gente não tem uma única aleta, é um conjunto de aletas, porque eu não vou ter uma base e vou colocar uma haste. Normalmente a gente coloca uma série de aletas em cada estrutura. Então, como que a gente vai quantificar essa perda total de calor? Bom, então, obrigada a todos, até mais.